pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Bortolan e no vídeo de hoje a gente vai continuar vendo algumas regras de derivação e hoje a gente vai ver a regra do quociente. Se você ainda não viu as outras regras de derivação que eu fiz aqui no canal, vou deixar o link dos vídeos na descrição para a regra do múltiplo constante e da soma e para o vídeo da regra do produto, certo? Então, como é que vai funcionar esse vídeo da regra do quociente? Eu vou fazer primeiro a demonstração da regra do quociente. Então, se você não quiser ver a demonstração agora, você já pode pular para os exemplos e depois a gente vai fazer alguns exemplos de como aplicar a regra do quociente na hora de derivar funções, certo? Então, vamos começar aqui, vamos começar vendo qual é a regra do quociente. Então, a gente tem funções f e g diferenciáveis num ponto x com a g de x diferente de zero. Então, a gente pode considerar a função f sobre g, já que o g de x não é zero, eu posso fazer essa divisão. E quando as duas são diferenciáveis no ponto x e a de baixo não é zero, o quociente é diferenciável em x e vale a regra do quociente, que é essa regra muito bonita aqui, que é, quando eu derivar f sobre g e calcular essa derivada, a regra é, eu derivo a de cima, f', multiplico pela de baixo sem derivar, menos a de cima sem derivar, vezes a derivada do de baixo, e divido pelo de baixo ao quadrado sem a derivada, certo? Um erro comum quando a gente calcula essa regra do quociente. Talvez dois erros comuns. O primeiro, esquecer desse sinal de menos aqui que aparece na regra do quociente. O segundo, esquecer de elevar o de baixo ao quadrado e também de lembrar que o de baixo aqui ao quadrado não tem derivada, certo? Então, esses são alguns dos erros comuns que a gente comete quando a gente vai aplicar a regra do quociente, certo? Vamos lá, para provar a regra do quociente, a gente vai precisar lembrar de algumas coisas. Então, o que a gente vai lembrar? Como todas as regras que eu tenho feito até agora, a gente lembra que uma função é diferenciável num ponto x se existe esse limite aqui, ou seja, se o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero, se esse limite existe. E esse limite a gente chama de f' de x, que é a derivada da f no ponto x. A gente lembra também que se a f for diferenciável num ponto x, então ela é contínua nesse ponto x. O que eu quero dizer com isso? Que o limite de f de x mais h quando h tende a zero, ou seja, esse termo aqui de dentro vai para x, isso converge para f de x, que é o valor dessa função no ponto x. Lembra também que se você não lembra como mostrar essa propriedade de funções diferenciáveis, é só entrar no meu Instagram, no @mcheckbortolan, que lá eu tenho um post onde eu faço passo a passo a demonstração dessa propriedade, certo? E a gente vai usar também a regra do produto, que é uma regra que eu já fiz num vídeo anterior, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, como eu já falei, que é essa aqui. Se eu tenho duas funções f e g que são diferenciáveis, a derivada do produto delas é a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda, certo? Então, a gente vai precisar de tudo isso para demonstrar que a função f sobre g é diferenciável e chegar na fórmula para a regra do quociente, certo? Para a demonstração, a gente vai fazer a demonstração em duas etapas. Qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é calcular a derivada da função 1 sobre g de x. Então, vamos calcular primeiro essa, a derivada da função 1 sobre g, sem a f em cima por enquanto, certo? E para isso, a gente vai simplesmente usar a definição, ou seja, o que é a derivada de 1 sobre g? Isso é o limite de h tendendo a zero dessa função 1 sobre g calculada em x mais h, então eu fico 1 sobre g de x mais h, menos essa função em x, então 1 sobre g de x, dividido por h, certo? Aqui em cima eu vou tirar o mínimo, múltiplo comum dessas duas, então eu fico com o limite de h tendendo a zero, aqui eu fico com g de x mais h por g de x.
E aqui, quando eu divido esse por esse, dá g de x, menos quando eu divido esse por esse, dá g de x mais h. E aqui tudo isso dividido por h. Então, quando a gente divide essas frações, isso fica o limite de h tendendo a zero de... Eu vou trocar essas duas de posição e vou ganhar um sinal de menos. Então, eu vou escrever menos g de x mais h menos g de x sobre... Então, menos está multiplicando tudo, então eu não fiz nada aqui, só tirei esse menos em evidência. E eu fico com h, e aqui aparece 1 sobre g de x mais h, g de x. Certo? Então, essa expressão aqui é exatamente essa expressão que aparece aqui. Certo? E aí, uma vez que a gente escreve isso, está tudo bem feito para a gente só calcular o valor do limite. Por quê? Quanto vale esse limite aqui? Bom, a nossa g é uma função diferenciável. Então, esse limite de g de x mais h menos g de x sobre h nada mais é do que a derivada da g no ponto x. E a gente sabe que a g de x é diferente de zero, e como a g é diferenciável, ela é contínua. Então, esse pedaço aqui converge para g de x. Com esse g de x que está aqui, isso dá g ao quadrado de x, que é um número diferente de zero, porque a gente está assumindo que a g de x é diferente de zero. Então, esse limite ficou simplesmente menos a derivada da g sobre a g de x ao quadrado. Certo? Então, esse foi o primeiro passo para a gente calcular, para a gente mostrar a regra do quociente. Então, a gente calculou a derivada de 1 sobre g e viu que a derivada de 1 sobre g deu menos a derivada da g sobre a g ao quadrado. E agora a gente passa para o segundo passo, que é a gente vai usar a regra do produto para calcular o seguinte. Então, usando a regra do produto, a gente tem como é que é f sobre g derivada. Isso é a mesma coisa que eu calcular a derivada de f vezes 1 sobre g. Certo? E eu vou usar a regra do produto agora com f sendo a minha primeira função e 1 sobre g a segunda. Então, isso é a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda. Então, aqui eu fiquei com f' de x sobre g de x, e aqui é a f de x e a derivada dessa aqui, que a gente já viu no passo 1, que é menos g' de x sobre g de x ao quadrado. Então, aqui vai aparecer um sinal de menos, e aqui vai aparecer g' de x sobre g de x ao quadrado. E aí eu tiro o mínimo múltiplo comum aqui, o mínimo múltiplo entre g de x e g de x quadrado é g de x ao quadrado, g de x ao quadrado por g de x dá g de x. Então, aqui vai aparecer f' de x, g de x, menos, e fica f de x, g' de x. E aí, a gente termina a demonstração da regra do quociente. Certo? Mais importante também do que saber a demonstração é agora saber aplicar a regra do quociente para fazer exemplos e calcular derivadas. Então, é isso que a gente vai fazer. O primeiro exemplo que nós vamos calcular é a derivada dessa função h, que é o quociente de dois polinômios, que é 3x² mais 2x menos 1 por x² mais 5. Então, aqui, usando a regra do quociente, a gente vai ter o seguinte. Então, a derivada da h de x é a derivada da função que está em cima,
Então, a derivada da função que está em cima é a derivada de 3x², que é 6x, mais a derivada de 2x, que é 2, mais a derivada da constante menos 1, que é 0, vezes a função de baixo sem derivar, menos, tem que lembrar do sinal de menos, não se esqueçam, a função de cima sem derivar, vezes a derivada da função de baixo, a derivada de x² mais 5 é 2x, porque a derivada de x² é 2x e 5 é uma constante. E aqui aparece tudo dividido pela função de baixo, então x² mais 5 ao quadrado. Certo? Poderíamos parar aqui, vamos só distribuir e deixar essa função com uma cara mais bonita. Então aqui ficou 6x² mais 30x mais 2x² mais 10 menos 6x³ menos 4x² mais 2x, tudo isso sobre x² mais 5 ao quadrado. Então vejam, né? Esse 6x³ cancela com esse menos 6x³. Aqui fica 2x² menos 4x² é menos 2x², certo? 30x mais 2x, então eu vou ficar com mais 32x e mais o termo constante 10 aqui. Tudo isso dividido por x² mais 5 ao quadrado, certo? Com isso, a gente termina o cálculo da derivada dessa função, que é esse quociente. Certo? Outro exemplo, vamos um pouquinho mais difícil, nem tanto. Como é que a gente calcula a derivada dessa função f de t? Então, pela regra do quociente, então, a derivada dessa função f de t, que é o quociente de e elevado a t seno de t por 7t² mais 2, fica a derivada da de cima, que eu vou deixar, por enquanto, denotado assim, e elevado a t seno de t derivada, vezes a de baixo sem derivar, então 7t² mais 2, menos, não pode esquecer, o de cima sem derivar, e elevado a t seno de t, vezes a derivada de baixo, que é 14t. Tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado, certo? Só que aqui não acabou ainda, porque eu tenho essa derivada para calcular, que é um produto, certo? Então aqui a gente vai usar, para calcular esse pedaço, a gente tem que usar a regra do produto. Então, como é que fica aqui esse pedaço? Bom, a regra do produto é a derivada da primeira, que é a derivada da exponencial, que é ela mesma, vezes a segunda sem derivar, seno de t, mais a primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda, que é a derivada do seno de t, que é cosseno de t, por 7t ao quadrado, mais 2, menos, aqui só vou alterar a ordem para ficar mais bonita a escrita, 14t e elevado a t, seno de t, sobre tudo 7t ao quadrado, mais 2 ao quadrado, certo? Aqui a gente poderia tirar esse elevado a t em evidência, arrumar esses termos, mas isso eu deixo com vocês, eu encerro esse exemplo aqui, certo? Nesse exemplo a gente pode falar algumas outras coisas. Por exemplo, alguém poderia me falar, professor, mas como é que eu sei que eu tenho que usar a regra do quociente aqui? Bom, eu estou escrevendo a função como um quociente, então eu vou calcular a regra que a função está me dando para calcular. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa função dividida por essa. Ah, mas eu não poderia escrever essa função como e elevado a t vezes seno de t sobre 7t² mais 2 e usar a regra do produto? Pode também, fica a derivada dessa vezes essa sem derivar, mais essa sem derivar, vezes a derivada dessa. A hora que a derivada dessa aparecer, você vai ter que usar a regra do quociente para calcular a derivada dessa.
Então, essa ordem fica a seu critério, os resultados vão ser iguais, certo? E aí vai de treino e prática para você ver qual fica mais fácil para você e qual se encaixa melhor, certo? Um erro que não se pode cometer é tentar fazer tudo muito rápido. E aí errar no meio do caminho e no final você perder muito mais tempo tentando achar seu erro do que fazer com calma, passo a passo, certo? Então, para finalizar esse vídeo de regra do quociente, a gente vai usar a regra do quociente para calcular a derivada de algumas funções trigonométricas. Então, a gente já sabe que a derivada do seno é cosseno, a do cosseno é menos seno, e com a regra do quociente a gente consegue calcular a derivada da tangente, secante, cossecante e cotangente. Vou calcular a da tangente e da secante e vou deixar para vocês calcularem a da cossecante e da cotangente, certo? Aqui é só a gente lembrar que essas funções, na verdade, são quocientes. A tangente nada mais é do que seno de x sobre cosseno de x. A secante, ela é 1 sobre cosseno de x. A cossecante, ela é 1 sobre o seno de x. E a cotangente, ela é 1 sobre a tangente de x, que eu posso escrever também como cosseno de x sobre seno de x, certo? Vamos calcular a derivada da f de x, que é a tangente de x, certo? Então, vamos calcular a derivada dessa função, que é calcular a derivada da tangente, que é calcular a derivada de seno de x sobre cosseno de x, certo? Então, é a derivada da de cima, que é a derivada do seno, que é cosseno, vezes o de baixo sem derivar, então vai aparecer um vezes o cosseno, que eu vou colocar como cosseno ao quadrado, menos a de cima sem derivar, então vai aparecer seno de x, vezes a derivada do de baixo. A derivada de baixo, que é a derivada do cosseno, é menos o seno. Como aparece um menos o menos que aparece com aqui fica mais, e seno vezes seno dá seno ao quadrado, tudo isso dividido por de baixo ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado de x. Mas a relação que a gente conhece de seno e cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então, isso é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. A gente vê que 1 sobre cosseno é a secante, então isso nada mais é do que a secante ao quadrado de x, certo? Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Para a gente calcular agora a derivada da secante, que é calcular a derivada de 1 sobre cosseno de x, se a gente quiser usar a regra do quociente, a gente pode, ou a gente já pode usar a derivada, lembra que eu calculei? De 1 sobre g de x, que dá menos g' de x sobre g quadrado, lá na demonstração da regra do quociente? Se você quiser usar aquela lá, pode usar. Vamos usar aqui a regra do quociente geral, porque ela serve também. Então, a de cima, quando eu calcular a derivada, dá zero. Então, vezes a derivada de baixo, dá zero. Então, ela não aparece. Vai aparecer menos a de cima, sem derivar, que é 1, vezes a derivada do de baixo, que é a derivada do cosseno, que é menos seno. Então, como já tem esse menos e vai aparecer menos seno, aqui fica seno de x, dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado de x, que eu escrevo isso como 1 sobre cosseno de x vezes seno de x sobre cosseno de x, e aqui fica a secante de x vezes o seno sobre cosseno, que é a tangente de x. Então, a derivada da secante é secante vezes a tangente. Muito parecido com essas contas aqui, você faz a derivada da cossecante e da cotangente. E com isso a gente encerra o vídeo da parte de regras do quociente. Eu peço para você lembrar de se inscrever no meu canal, de deixar seu like, deixar seu comentário nesse vídeo para dizer quais outras funções que você gostaria que eu fizesse como exemplo de derivadas, e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. É isso aí, até a próxima!